Fala galera do YouTube, como é que estão vocês? Eu sou o professor Cauê Silva, sou professor de Música e Artes. Estou aqui para ministrar a modalidade de artes, conteúdo, futurismo. Então, siga meus bons. O futurismo nada mais nada menos que uma arte que vai romper com os velhos valores, com todos os velhos valores. Que isso fique bem claro, que é pensada no futuro, o nome já diz, futuro, algo que vai acontecer. Então, ela trabalhou a questão da velocidade, apoiou a Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, e participa da guerra, e surge em 1909, e seu líder foi Felipe Tommaso Marinetti, que ele inaugura o movimento futurista a partir do seu manifesto futurista, que apresenta as principais propostas do movimento, que mostra como será o movimento até então. E surge na Itália, sempre com aquela ideia de fazer uma Itália mais forte, uma Itália mais resistente, rompendo com o tradicional, com o passado, rompendo com toda a parafernália toda. Então, apoia a guerra e traz a questão do movimento, da velocidade, da energia cinética, que dá a ideia de movimento, lá na física, você que estuda física, energia cinética, que dá a ideia de movimento, que está dentro da energia mecânica, que vai ser somada a energia cinética mais a energia potencial. Então, futurismo vai ser uma arte que vai se divorciar de coisa velha, de coisa ultrapassada, vai romper com o ultrapassado e trazer algo novo, trazer inovações. Então, indo para o próximo slide, mas antes eu queria falar que o futurismo foi responsável pela, não vamos dizer responsável, mas vamos dizer que ele esteve presente na questão do surgimento do raio-x, das ondas de rádio, que são provocadas por ondas mecânicas, né? No caso, ondas de rádio que transmite som, aviação e muitas outras descobertas. Então, agora indo para a característica, no próximo slide, vai ser uma arte que vai trazer a questão das pinceladas finas, cores brilhantes, formas geométricas. Peraí, forma geométrica é cubismo? Também, mas aqui a forma geométrica ela vai se comportar na questão do movimento, e lá no cubismo não. Então, criticar o passado, vai criticar o passado, querendo ou não, liberdade de criação e forma, e vontade de renovação. Então, era uma arte que buscava aquela vontade de renovar, de inovar, de colocar coisas novas, que brigava por liberdade na criação, liberdade de forma geral. Então, quando eu falei que Marinetti foi o líder do futurismo, foi o criador do futurismo, ele coloca em seu manifesto, claro, as propostas, né, relacionadas ao ser uma arte que promove movimento, velocidade e tudo mais. E que nas provas do Enem é uma pedida, uma ótima pedida. Querendo ou não, nas provas do Enem é uma pedida e uma ótima pedida também, assim como outras vanguardas. E embora o Enem seja fascinado por surrealismo e cubismo. Vamos falar de cubismo também mais na frente, surrealismo. Entendeu? E que você vai fazer Enem esse ano e cai no Enem e não deve passar longe. Então,
Então, tá aqui as características. São muitas, eu só resumi que é a nossa aula 1, parte 1. E é isso. Indo para o próximo slide, os artistas que fizeram parte dessa corrente futurista, dessa corrente inovadora, foi Felipe Tomeso Marinetti, de 1876 e morre em 1944. Aldo Palazeschi, 1885, morre em 1974. Armando Massa, 1884 e morre em 1964. Ardengo Soffici, 1889 e morre em 1964. E Auro Dalba, de 1888 e morre em 1965. Então são muitos artistas. Eu resolvi dar uma resumidinha aqui na aula 1. Na aula 1 ainda, parte 2, só que parte 2 irei falar de mais artistas. Então esses foram os artistas, vários dos artistas, alguns dos artistas. Então, nós vamos fazer uma pausa que eu vou mostrar as empresas que eu divulgo e que me apoiam. Aí vai passar o vídeo rapidinho, não muito rápido, mas rápido de uma forma que dê para todo mundo ver. E na volta, voltamos com dois artistas que eu escolhi, que é o Marinetti e o Palazeschi. Pois é, então, voltando, o Marinetti, ele foi um poeta, um romancista, um dramaturgo da literatura futurista dentro do futurismo. Aqui nós estamos falando de literatura. Nas próximas aulas iremos considerar outras artes. Então, o Marinetti, ele se preocupou muito com essa questão da inovação, com essa questão da renovação, da busca pela liberdade. Foi rebelde, assim como outros artistas. Se rebelaram, mas em prol, vamos dizer, em prol da guerra, porque eles apoiaram a guerra, a Primeira Guerra, o futurismo permaneceu durante a Primeira Guerra, que é a primeira grande guerra, segundo o historiador Eric Hobsbawm, que é uma arte que vai gritar, vai fazer gritaria, vai fazer uma gritaria buscando por renovação, vai fazer rebeldia buscando por renovação. Que isso fique bem claro na mente de vocês. Que é uma arte que, querendo ou não, fortalece a questão da engenharia. Engenharia de modo geral, principalmente engenharia mecânica, que inclusive eu estou fazendo essa aula, dedicando ao meu primo Bruno, meu primo Breno e todos os engenheiros que está presente em toda a atuação referente à engenharia. Grande abraço, Breno e Bruno. E ele escreveu uma colocação aqui muito importante no WhatsApp, que eu vou mostrar aqui, que eu vou falar, Então ele diz assim: pois uma das ideias que os futuristas buscavam incorporar era a velocidade e aceleração. Concordo, velocidade da ideia de energia, cinética, movimento, força, manifestação de energia. Tem uma força aí atuando, tem uma física aí atuando. E a aceleração também, a questão de algo ser mais rápido, mais acelerado.
ele escreveu assim: eles acreditavam que os avanços proporcionados pela inovação tecnológica era mais importante e mais belo que a escultura. Porque a escultura, ela dá ideia lá, vamos dizer que de repouso, né? Que não tem movimento, não tem nada. Agora, a tecnologia, que era o carro-chefe do futurismo, dava aquela sensação de movimento, de algo que está se movimentando, independente de ser constante ou não, ou variável. Mas era uma forma que ele escreveu aqui de libertar do passado. Então aqui nós vamos nos libertar do que já passou, porque passado é passado, passado infelizmente já passou, né? E vamos viver o presente e o futuro, né? Embora muitos dizem, o futuro a Deus pertence, é uma coisa que não possamos prever, porque ainda vai acontecer. Fica essa dica aí. Eles exaltavam a velocidade para chegar no futuro, como ele coloca aqui. Ou seja, exaltam a velocidade em que se almeja chegar ao futuro. Então, eles queriam se movimentar, queriam se mexer, queriam se mover em prol do futuro e não do presente e do passado. Então, aqui é uma arte que visa a questão da atualidade, que a gente pode puxar para a nossa atualidade, entendeu? A questão das coisas serem rápidas, você fazer um vídeo ou uma música que seja rápida, que não seja longo, para não ser enjoativo, você fazer também um conteúdo moderado, que não seja nem muito rápido e nem muito longo, mas que dê para prender a atenção das pessoas. Porque, querendo ou não, rapidez é o que prende a questão da atenção das pessoas, do público, das pessoas, dos indivíduos, de modo geral. Então, o Marinetti ele escreve uma obra que vai dar o pontapé inicial para o surgimento do futurismo, que é o Manifesto Futurista, que vai apresentar as propostas do movimento, dessa arte, dessa vanguarda do século XX, que está à frente de alguma coisa, que é termo de origem militar, que, traduzindo, fica ali na linha de frente. Que é uma arte que vai buscar novas formas de fazer arte, não só futurismo, mas também outros tipos de arte, expressionismo, cubismo, dadaísmo e por aí vai. E muitos modernistas não vou citar artista de modernismo nenhum, mas eu vou dizer que eles vão beber na fonte, alguns vão beber na fonte do futurismo e dessas vanguardas como um todo. Então Marinetti buscava essa liberdade de criação, buscava essa mudança, se é que todos me entendem. Então, numa dessas, como vocês estão vendo aí, Manifesto Futurista, aí no slide, bora botar no Manifesto Futurista. Ele escreve esse futurista aí, esse Manifesto Futurista, em 1909. 1909. Ainda bem antes da guerra, porque a guerra foi de 14 a 18. Mas a Alemanha perde
não só a Alemanha, mas a Tríplice Aliança, ela perde a Primeira Guerra para a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. E depois a Tríplice Aliança, juntando a Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, é humilhado no Tratado de Versalhes, mas lá na frente, buscando aquela questão da revanche. Então, nessa época, muitos artistas que vão integrar o modernismo junto com a Semana de Arte Moderna de 22, lá nos anos 20, na década de 20, vão beber dessa fonte das vanguardas, de todas as vanguardas, uma vez que eles saem do Brasil e vão para a Europa, em meio a essas vanguardas, estudar arte, e dali vão se inspirar para trazer para o modernismo lá nos anos 20, com a Semana de 22. Então você vê aí no slide a questão do Manifesto Futurista, que, querendo ou não, foi importante para o movimento, que vai abrir o movimento. Ele não só escreveu o Manifesto Futurista, mas escreveu também outras obras, que são muitas. Eu selecionei apenas Manifesto Futurista para a gente ter um panorama do que foi o movimento. Amém? Compreenderam? Espero que você aí do outro lado que está me assistindo tenha compreendido. Outro artista, que é o Aldo Palazeschi, que ele escreve o El Código de Peralá, que é em 1911. Mas antes, vou falar um pouco da história do Marinetti. O Marinetti, ele foi um artista, mantendo ali na parte do Marinetti, no slide, ele foi um artista que nasceu na Itália, mas viveu também sua vida na França. Ele escreveu muitas obras, escreveu na língua italiana e depois na língua francesa, escreveu nas duas línguas. E veio a ser um dos líderes que vai fundar o movimento futurista. Então, indo para o Palazeschi no próximo slide, vou ler uma coisa aqui sobre o Palazeschi. Que é um artigo que fala da biografia dele. Que eu digo que foi um escritor italiano que atuou em grande parte do século XX. Nascido em Florença em 1885, falecido em 1974, publicou diversas obras, entre as quais compêndios de poesia, romances, ensaios e novelas. Dentre estas, destacam-se as três primeiras, as obras poéticas Ai Cavalli Bianchi, 1905, e Lanterna, de 1907. Em 1907, antes de instaurar o movimento futurista. E o primeiro romance, que foi Riflesi, 1908, um ano antes de surgir o movimento futurista, lá em 1909. Estas três obras são comumente determinadas como pertencentes à fase crepuscular do escritor, por se encontrarem em consonância temática ou estilística com outros escritores deste movimento, como Marino Moretti, 1885,
1979, Corrado Govone, 1884 1965, ou Sérgio Corazini. Então, como vou falar do Palazeschi no outro momento, que é só Palazeschi, então eu vou falar com mais detalhe o resto. Mas assim, indo para o slide onde está o El Código de Peralá, que eu escolhi essa obra para falar, eu fui buscar do que significa, de que fala sobre, né? Eu vi que ele fala dessa questão da inovação, da questão das novidades, da questão da velocidade, de coisas novas, de coisas que também podem acontecer, de coisas novas que vão em busca de um futuro, e por aí vai. Novidades, velocidade, movimento, e assim vai. Eles procuravam ressaltar isso aí. Mas os futuristas, na escrita e não nas artes, eu posso falar que eles não eram amigos de sinais de pontuação. Era uma escrita, era uma estrutura assim, livre, liberta, largada das traças. Vamos dizer que livre, simplificando aqui, entendeu? Eles não tinham essa questão dos sinais de pontuação, da pontuação de modo geral. Então, não só ele, mas todos buscavam essa questão da atualidade, do novo, rompendo com o passado, trazendo essa questão do movimento em busca do futuro, correndo atrás do futuro, e por aí vai. Então, finalizo essa videoaula por aqui, e é isso. E muito obrigado.